Não, e fazer o que tem que ser feito, cara. Não Certo. adianta você ficar esperando que alguém vai fazer por você ou que as coisas vão Com cair do certeza. céu. É você, nem que seja pequenos movimentos, é o que eu falo. Começa pequeno, mas faça. Tenha constância, se possível. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tokyo Minds. Eu sou o Sandro Nucitelli e hoje estou aqui com a Vanessa e o Kari. para falar sobre um tema muito Diferente, digamos. Importante. místico. Hoje vamos falar sobre bem-estar e astrologia. A nossa intenção é desmistificar a astrologia, mostrar que não é só sobre signos, né? E para falar sobre isso, quem que a gente trouxe aqui hoje, Vanessa? Adriane Tsuno. Olá! Seja muito bem-vinda! Obrigada pelo convite, obrigada pela confiança. A gente que agradece a sua presença aqui. Muito obrigada por ter aceitado, tá? Por nada. E aí? Antes da gente entrar na conversa, nós queríamos saber um pouco assim sobre a sua jornada, a sua história. Como que você chegou a esse caminho assim da astrologia? O que que te levou? Olha, é longo. Vamos usar uma forma resumida pra gente ter eu sou prática, né? Tenho uma lua em touro, então existe praticidade na hora de... A lua não, Mercúrio, aí, ó, tô nervosa. Certo. Não, mas essa trajetória toda, né? Não só da astrologia, mas em relação ao autoconhecimento, tudo começou por curiosidade. Né? Certo. No começo foi uma curiosidade, apareceu, não lembro, foi em 2017, mas não lembro o que me chamou a atenção da astrologia. Uhum. E eu comecei a entrar nesse mundo de uma maneira mais superficial, né? Geminiana. Então eu comecei a buscar entender, e aí o negócio foi crescendo, essa curiosidade foi aumentando. Certo. Foi quando eu fiz meu primeiro curso. E aí eu entendi que a astrologia, né, os signos, a gente não é apenas o nosso signo solar, a astrologia é muito mais do que isso. E acabei que comecei a entrar nesse universo, porque a astrologia também é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Exatamente. E foi mais isso foi esse caminho que me chamou a atenção. Eu acredito que principalmente, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de signos, mas eu sou curioso. Então, assim, você começa a ver previsões um pouco sobre signo, e a partir dali que nem você vai começando a ter conhecimento que é mais profundo, não é só, qual que é o meu signo? Não. Tem várias coisas interligadas, né? Sim, não é só o teu ascendente, os pontos principais é o Sol, a Lua, o ascendente. E aí, quando você começa a entender o teu mapa, né, você começa a ver que a explicação, na verdade, os porquês de você ser assim, o porquê de você agir de uma maneira, o porquê de você falar do jeito que você fala. E aí no caso, existem coisas que acontecem na sua vida que, na verdade, são ciclos, que apenas se repetem, né, dentro da astrologia. Então, quando você começa a se aprofundar nesse universo... cara, é um mundo mágico. É uma assim. viagem, é uma literalmente. viagem, é uma viagem, mas é uma viagem assim que tem uma base, entende? Não é uma coisa da mente, uma coisa não. Tem ali uma ciência por trás da astrologia, né? Certo, por mais certo. que hoje em dia a ciência não reconheça, né? Ainda. Acho que tem esse tabu, né? Porque existe pessoas, eu já encontrei pessoas do extremo que acreditam em signo, que nem você que tem como profissão astrologia, como também tem aquelas pessoas extremistas que, tipo, signo é besteira. Sim, o Denis é um caso. O Denis é um caso, ele nunca acreditou. Certo. Só que aí, conforme eu vou ter as previsões, né? Tem os astros lá no céu, e aí tem um aspecto mais tenso. Então eu falo, Denis, cuidado, né? Não vai correr hoje de moto. Hoje tá meio tenso, o negócio lá em cima. Sim. Então toma um certo cuidado. E ele nunca acreditou. E aí um dia que eu falei pra ele, teve um dia que eu falei, Denis, hoje tem que tomar cuidado com acidente de trânsito, porque tava um aspecto entre Mercúrio e eu não lembro qualquer outro planeta. E eu falei, só não corre, porque ele vai de moto. E ele falou, tá, Adriane, tá. Aí saiu. Aí quando ele voltou e falou, cara,
você falou pra mim aquele negócio de manhã, eu não levei a sério, mas quando eu cheguei, cheguei agora em casa, no meio do caminho, o pessoal que trabalha comigo, 2 caras sofreu acidente de carro. Aí ele falou, porra, Adriane, acho que esse negócio faz sentido. E aí são coisas que eu vou falando pra ele. Eu não sou a louca também que fica o dia inteiro na orelha dele. Não. Então, quando tem uma coisa mais tensa, eu vou lá e falo. Sim, sim. E aí ele começou a ver que realmente acontecem coisas, né? Sim. De acordo com os astros. Eles influenciam a gente, por que não? Eu acredito porque, assim, que, na verdade, como eu quis me aprofundar mais, eu já procurei astrólogo para entender um pouco melhor o meu mapa. E também, através do mapa, eu aprendi conversando com essa pessoa, sobre numerologia também. Que é meio que ligado, não é? Ou é não, outro campo? É outro campo, numerologia. Já muda totalmente, já muda, então. Eu não entendo nada. Mas, assim, eu acredito que, é como você falou, é uma questão de autoconhecimento. Então, quando eu fiz ali aquele mapa numerológico lá, eu achei muito interessante, porque você fica de boca aberta como que as coisas batem, fazem sentido. Bate. Assim, é um mundo que... tem muita gente que acha que é adivinhação. Sim, né? sim. Não é adivinhação. A gente apenas interpreta os planetas, os signos, né, de acordo com o movimento deles. Mas não é adivinhação. Tanto que quando eu faço as leituras, a primeira coisa que eu falo não é adivinhação. Eu não sou cartomante, eu não estou adivinhando tua vida. Eu estou apenas interpretando o que tem aqui no teu mapa. E aí cada astrólogo tem a tua visão. E existe também o lado intuitivo. Certo. Então você, às vezes... quando eu estou lendo um mapa, eu vejo ali uma coisa que às vezes vem uma intuição, que nem eu fiz um mapa de uma pessoa, acho que mês passado, e eu fazendo o mapa dela, lendo ali, do nada vem a imagem de um sofá cinza na minha cabeça. E eu estava lendo sobre a casa dela, o lar. E eu falei, olha, se tu tiver aí um sofá cinza na tua casa, né, muito legal, né? O cinza é uma cor antivida. E comecei a dar uns toques, como eu sempre dou. E eu falei, então, se tu tiver, bota uns objetos coloridos, bota cor, não sei o quê. E depois ela falou, Adriane, cara, como é que tu sabe que eu tenho um sofá cinza dentro da minha casa? Não é só um sofá, minha casa inteira é cinza. Caramba. Nossa, eu ia falar isso agora, minha casa inteira é preta. Não, mas o preto ainda é uma cor mais neutra, né? É tipo, o preto, ele bloqueia, né? O cinza já é uma cor antivida. Né? Não é muito bom. Nossa, se você é uma pessoa depressiva, não é legal você ter muito cinza dentro de casa. Eu vou pegar tudo que tem cinza na minha casa e jogar fora. Não é assim. Você tem que experienciar. Sim, né? com Você certeza. tem que ver como é que você se sente. No caso dela, era uma pessoa que eu vi que estava com muitos aspectos mais tensos, então veio do nada. E normalmente não acontece isso comigo. É assim. E aí ela falou, cara, eu tô passada, porque a minha cortina... O meu sofá, o edredom, tudo é cinza. Eu falei, pois é, então, vê como é que você se sente dentro da sua casa. Porque, enfim, é tudo energia, né? É vibrações. Porque os signos, eles são energias, né? Sim, sim. A gente tem ali como é que fala? O símbolo, né? Dos gêmeos, do escorpião. Mas os símbolos são energia, são vibrações. Então, é você entender... onde é que você tem cada vibração na tua vida, porque todos nós temos todos os 12 signos atuando na nossa vida, e você, de alguma maneira, conseguir desenvolver essas energias, caso você não tenha elas bem desenvolvidas. Então, por isso que é bacana você entender o teu mapa. Legal, legal. E que momento que você acha assim, você sempre gostou de signos ou não? Foi uma coisa que você foi descobrindo com o tempo? Não, desde criança eu sempre tive, tanto que depois que eu comecei a estudar astrologia, eu parei para refletir sobre em que momento eu sabe, então essa Teve esse coisa, interesse. Desde criança eu sempre gostei muito, sei lá, eu ficava olhando pro céu, aquela coisa de criança, não sei se vocês olhavam pro céu, mas eu ficava viajando nas estrelas. Até hoje. E eu ficava tentando prever as coisas quando era criança. Eu falava, legal. Deus, eu acho que alguém vai sofrer um acidente amanhã. Aí ficava essas Desde viagens. pequena. Desde pequena. E uma vez eu acertei. Eu falei pra minha irmã, Andressa, acho que amanhã alguém vai se machucar. E a nossa vizinha, ela quebrou a perna. Alguma coisa assim. Certo. Mas horóscopo é uma coisa que acho que faz parte da nossa cultura, né? Todo mundo tem horóscopo. Então, eu sempre gostei, mas esse entrar na astrologia, nesse mundo, realmente foi, acho que depois que eu comecei a trabalhar mais
esse meu desenvolvimento pessoal. Foi quando eu comecei a buscar por me conhecer melhor. E aí veio essa ferramenta. Ah, que legal. Você consumia muito os revistinhas do João Bidu, então? Não, mas a minha mãe comprava. Eu lembro quando era pequena, minha irmã, ela comprava bastante. A minha mãe comprava. Não, mas o que eu lia na minha época era aquela revista... Não é, acho que não é da sua época. Capricho. Capricho. É da minha época, sim, lógico. Que era a foto dos eu sempre comprava. Dos horóscopos, né? Então eu era... Bem menininha. Super, eu acho que o meu primeiro contato com astrologia foi também pela revista Capricho. Não, sério? Sério que da tua época? Tô passada. Sério? Tô passada. É sério? É a versão mais atualizada, 2.0 dela. Da minha época tinha os colírios da Capricho. Mas eu acho que foi nessa época, assim, não é tão, assim, uma história tão antiga. Sim. Eu comecei a buscar a astrologia mesmo, com muito mais consciência, acho que agora, com 2017. Mas indo pro seu estilo de vida, assim, você sempre teve um estilo de vida mais natureza, ou não? Isso veio também nessa mesma fase? Não. Ixi, eu já fui dark, já fui das trevas. Eu não tenho essa imagem de você. Nossa, então, pra vocês verem, agora que eu entendo o meu mapa, eu tenho Escorpião numa casa 5. Casa 5 é uma casa que fala dos lazeres, dos momentos de descanso. Eu vivi em Roppongi. Até eu conhecer o Denis, eu era balada, fumava, bebia, era totalmente antivida, né? Nada contra quem vai pra balada, hein, gente? Roppongi, né? Não, nada contra, mas é que é uma fase meio dark da minha vida. Sim. E aí foi quando eu comecei a conheci o Denis, e aí foi quando ele me apresentou o dia, porque eu era totalmente da noite. Eu vibrava na energia de Escorpião, da noite. Foi quando eu comecei a conhecer o surf, tentei surfar, não deu certo. Eu também, foi péssimo. Foi péssimo, odiei. Não deu certo. Não, eu até gostei da sensação, mas eu não consigo, meio que desistir, porque é muito difícil, gente. Ai, não, isso é sério? Tu gostou? Sério, eu gostei da sensação de, sei lá, me sentir livre. Mas eu fui só deitada, né? Não consegui ficar em pé. Não. Então, só deitada foi maravilhoso. Em pé já é outra... Eu já eu tentei por muito tempo, não me identifiquei. Hoje em dia eu faço mergulho livre, que é uma coisa que eu me identifico, que é muito o meu mapa. Né? Escorpião gosta de profundeza. Gosta de ir pro seu próprio limite. Então, e foi aí que eu comecei. Aí, só que primeiro, antes da astrologia, veio o yoga. Então, foi quando eu descobri também curiosidade, na época ainda, acho que não estava tão viralizado como está hoje em dia. Meio que, né, é uma modinha. Virou uma modinha assim. hoje. Então, eu comecei a praticar yoga em 2014. Acho que foi 2014. Ah, sim. E aí, já logo, 2 anos depois, eu fui para a Índia para fazer um curso, para me aprofundar. E foi daí que acho que eu comecei com esse estilo de vida mais saudável. Foi lá pela casa dos 30. Mas então, assim, teve alguma coisa relacionada com a astrologia também ou não? Você mudar, assim, o seu hábito de vida? Porque hoje eu vejo, assim, você tem um hábito bem saudável, né? Uma coisinha bem invejável, na verdade, porque eu já tentei por um tempo até conseguir, mas, assim, por experiência própria, eu sei que é muito difícil você se manter ali doutrinado. Tipo, ter um horário para dormir, ter um horário para acordar, ter um horário para treinar, se alimentar... principalmente na parte da alimentação. Não, isso tudo com certeza veio do yoga, com certeza, porque foi o yoga que te passou esse ensinamento. Querendo ou não, para você viver essa filosofia de vida, porque é uma filosofia de vida. Isso, exato. Existe a disciplina, né? Você tem que ter disciplina para praticar yoga, né? No meu caso, eu pratico o Ashtanga, que existem várias modalidades, estilos, né? Linhagens. Sim. E essa linhagem que eu pratico, ela é bem, assim, ela pede por disciplina. Claro que no começo, quando eu comecei, foi por curiosidade. Então, eu fui praticando vários estilos de yoga até chegar no Ashtanga. E eu acredito que essa disciplina que eu tenho hoje vem muito do yoga. Tanto em relação à comida, porque foi o yoga que me mostrou... esse mundo, não, né, que é uma filosofia do bem-estar, né, o yoga. Sim. Então, querendo ou não, você vai começar a ter mais consciência do que você está comendo, do que você está nutrindo o teu corpo.
Você pega uma consciência ali de que, tipo, você passa a ter cuidado com sua saúde, com o seu corpo, não é mesmo? Porque o teu corpo é teu templo. Exato. Né? É uma ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta que a gente usa para estar encarnado aqui. Então, você tem que cuidar dele. Então a gente, se querendo ou não, tá se valorizando, né? É uma forma de se valorizar. Sim. Interessante. É difícil, não é fácil não. Tem uma vida disciplinada. Tem aqueles dias que dá aquela procrastinada. Olha, eu vou mentir, hoje em dia é difícil eu procrastinar, porque vira um hábito. Sim. Então, é aquilo, gente. Para você criar um hábito, você tem que repetir. É repetição. Sim. Então, quanto mais tu repetir, mais a tua mente vai entender que ela tá fazendo todo dia, então vamos lá, vamos fazer um negócio todo dia. Certo. E aí vira um hábito, que nem hoje em dia, para mim, acordar cedo, eu levanto, agora que eu não estou mais dando aula online, 6 horas da manhã, eu acordo 5. Ah, tá. Então, acordo já, sem pensar, já boto a roupa da academia e já vou para academia. É um hábito já que começa seu dia com... E já começa o meu dia me movimentando, sempre comigo. É sempre me priorizando, sempre. Legal. E hoje em dia você também prioriza leituras também. Eu vi vi você fazendo post enquanto você está ali se alongando ali, você já vai. Leio. Então você sabe aproveitar bem os seus momentos, né, para consumir autoconhecimento. Se ela tenta, imagina a gente então. Não é? Tento. É porque é aquilo. Eu acho que se você tem um objetivo, né? Eu tenho pelo menos um objetivo, eu tenho ali um ponto onde eu quero chegar. Sim. E para mim chegar ali, eu tenho que fazer certas coisas, né? No caso, se eu quero virar uma astróloga, né? Assim, renomada, alguém com nome, né? Ser especialista, eu preciso estudar. Certo. Então eu me obrigo, né? Tem hora que eu não quero, cara, que eu não tô afim, mas, enfim, eu preciso fazer. É a mesma coisa com o meu corpo. Eu não quero chegar com 60 anos, cheia de dor, com doenças. Então, o que eu posso fazer agora, eu vou fazer. Que legal. Isso eu acho muito bacana ter essa consciência, porque, que nem você falou, você já sabe onde você quer chegar. Então, em questão disso, você já trilhou seu caminho. Por mais que você acorde um dia mais... tipo, desanimada, mas por saber a sua meta ali, onde você quer estar, você se esforça para sair ali. E assim, como você acha que você conseguiu ter essa consciência? O que te ajudou a criar essa rotina, esse caminho para você poder trilhar? O autoconhecimento. Foi o autoconhecimento? Foi o autoconhecimento. Porque até então, até os meus, vamos lá, 30 e tantos anos, 35, eu não tinha, digamos que eu acho que, não sei quanto tempo você mora aqui, mas eu vim com a minha família, com aquela ideia, com aquele sonho de juntar dinheiro, fazer uma grana e ir embora pro Brasil. Todos os brasileiros. Não sei. 99% dos brasileiros. Eu vim pra cá com 13 anos de idade. Caramba. Então, eu vim, meu pai tinha esse sonho. Então, tipo, eu vim no sonho dele. E aí, depois de um tempo, quando, né, você começa a ver, a se conhecer, a ver que os teus sonhos não são os sonhos dos seus pais, né? Muita coisa ali começa a mudar na tua cabeça. Então, foi através do autoconhecimento que eu vi que, o que eu quero pro meu futuro, né? Eu já vi que eu quero morar aqui. Eu quero viver aqui. Certo. Só que eu também não quero viver dentro de uma fábrica. Eu não quero viver... Isso que eu ia perguntar. Você trabalhou em fábrica aqui? Trabalhei bastante tempo. Muitos anos. Certo. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso, né, ter um objetivo. Já que eu quero morar aqui, não quero, sei lá, né, ser uma operária pro resto da minha vida. Sim. Tem que ter um sentido, tem que ter um propósito. Legal. E foi daí, através desse autoconhecimento, que eu acho que eu consigo... sabe, trilhar, né, esse meu caminho, né, botar essas metas. Por mais que eu não chegue nelas, não tem problema. O que importa é a jornada. É que você está se tornando nesse caminho. E eu acho bacana porque, assim, o propósito do podcast nosso que é exatamente isso, levar para os nossos ouvintes, pessoas que nem você, eu, a Vanessa, nós também trabalhamos em fábrica e nós tivemos esse estalo, digamos assim, de, pô, eu não quero isso pra minha vida, tipo, passar, que nem você falou, eu escolhi viver aqui, mas eu não quero ser operário pro resto da minha vida. Então, porque a gente não desmerece quem faz, porém, assim, é um serviço muito cansativo, assim, você não agrega em nada.
não te preenche. Exatamente, não tem. Então a gente quer ajudar pessoas através do que a gente passa aqui, para eles poderem ver o que eles podem fazer para tomar esse caminho, encontrar uma solução também, né? Sim, não, total. É que assim, a gente às vezes fica na fábrica, não tem problema nenhum, né? Eu acredito, tem gente que gosta, se identifica em trabalhar na fábrica e tá tudo bem. Só que o que eu vejo que mais acontece aqui no Japão é que a galera trabalha na fábrica e não se preocupa com o futuro, né? Porque vai chegar uma hora que a idade chega, acho que 45 já vai ser muito difícil a fábrica que vai pegar uma pessoa mais velha. E aí tem aquele tempo. E depois disso, o que você vai fazer? A maioria das pessoas que trabalham em fábrica hoje não se preparam para o futuro, né? E vive a vida pelo tempo mesmo, né? Vendendo o tempo e pega o dinheiro, gasta no fim de semana. E não tem um motivo, assim. Elas vivem naquela... como é que chama? Na roda dos ratos. Roda dos ratos. Exatamente. Que é trabalhar, só que eu acho que não é só o pessoal que mora aqui. Acho que a grande maioria da população Sim, a hoje população em em dia, geral. Né? É aquilo, é trabalhar, prazer. É trabalhar para ter uma segurança, né? Que dinheiro traz segurança, os teus bens e prazer. Nos finais de semana eu tenho meu momento de prazer. Exato. Então, e todo mundo fica nessa busca por essa felicidade, digamos prazer assim. momentâneo. Né? E aí a tendência então eu vou trabalhar menos, só que ganhar a mesma coisa que eu ganho, né? E vou ter mais prazer. Só que acho que a grande, digamos que chave é que a felicidade, ela já está dentro da gente, né? Você não precisa de coisas. Tá certo que é legal você ter. Com certeza. Né? Você conquistar. Mas a felicidade mesmo, ela tá dentro, né? O contentamento tá dentro de você. É que nem eu falo pro pessoal. A vida que eu tenho hoje é uma vida que eu sou super feliz. Eu sinto felicidade em acordar cedo, ir pra academia, sabe? O estilo de vida que eu tenho hoje é algo que me traz muito prazer, né? Não preciso de coisas externas. É claro que é legal, mas não é uma coisa que, digamos, que é necessária. Né? Entende? E se você pudesse dar um conselho para quem hoje quer começar nessa busca do autoconhecimento e mudar um pouco o estilo de vida, que conselho você daria, assim? Porque, vamos dizer assim, hoje em dia eu vejo que aconteceu comigo também por um bom tempo. Talvez, não sei se você vai, como se diz, passou pela mesma coisa. Tipo, muitas das vezes a gente quer sair desse caminho, tipo, de uma fábrica, por exemplo, mas a gente não sabe o que fazer. Não se encontrou ainda, não encontrou aquilo que a gente quer fazer. Então, porque eu acho que se a gente quer chegar em algum lugar, como você falou, a gente precisa trilhar um caminho. Só que se eu não sei o que eu quero, como que eu vou trilhar esse caminho? Entendeu? Então, assim, que conselho você daria, assim, pra conseguir a pessoa ter esse autoconhecimento, pra ela descobrir o que ela quer, pra poder trilhar o caminho dela? Essa é uma pergunta que as meninas, minhas amigas, todo mundo me faz. Adriane, eu sei o que eu quero da vida. Adriane me ajuda. Adriane me ajuda a achar o propósito. Encontrar o propósito, exatamente. É difícil, não é uma coisa, né, fácil. Então, eu normalmente, o conselho que eu dou é você realmente, não tem outra maneira, é você se autoconhecer, você tem que se autoconhecer, você tem que saber o que você gosta, o que você não gosta. E você ir experienciando, vai tentando, tá entendendo? Você tem que tentar, porque, eu fui aqui, né? Fui trabalhar aqui, não gostei. Então, já é uma indicação de que não é esse caminho, né? Não tem como dar uma resposta, sabe? Objetiva, certa, né? Não tem como, porque cada um tem as suas necessidades, né? Então fica difícil. Eu mesmo também, eu demorei porque eu, antes de ser barbeiro, na verdade, eu me profissionalizei em TI. TI? Tecnologia da informação, informática, né? Então trabalhava com informática, um campo totalmente diferente da barbearia. Era mais áreas ali de exatas, no caso. E a barbearia já partiu para humanas. Então eu, assim, me identifiquei mais trabalhando com pessoas do que trabalhando atrás de um computador. Então, assim, eu vi que eu tinha mais jeito para trabalhar. E também uma questão que a barbearia já puxou um pouco pro lado artístico. Eu gosto de arte, então assim... Peixes. Peixes. Tá ligado? Então, acho que quando eu comecei a trabalhar como barbeiro, que foi uma coisa que eu fiz pra tirar uma renda extra apenas,
Aí eu comecei a fazer, quando eu comecei a fazer, eu me encontrei. Eu falei, não, é isso. E isso eu já tava com 33 anos já. É que o pessoal, assim, a grande maioria acha que propósito está relacionado a trabalho. E muitas vezes não tem nada a ver, tá entendendo? E uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que o mais importante, né, independente, tá? Porque eu vejo muita gente buscando propósito, né? O que meu futuro. E aí se esquece de viver o presente, né? Fica com a cabeça tão lá na frente e esquece de estar aqui. Então, acho que o mais importante é você viver o teu dia, no caso hoje, fazer o que você consegue fazer de melhor. E se você puder agregar na vida das pessoas, é melhor ainda. Porque eu acho que o maior propósito do ser humano é, de alguma maneira, agregar valor na vida do outro, né? E, claro, se desenvolver, se autoconhecer. Que, para mim, é o top de todos, é você se autoconhecer, que é uma coisa que hoje em dia eu vejo que a galera tá muito perdida, né? Sabe? Porque é muita também informação, é muita barulho externo. E quando você fala em se autoconhecer, você diria que a astrologia, uma pessoa que está um pouco perdida assim, em direção, ela chega para você e fala, Adriano, eu quero fazer o meu mapa para poder me conhecer melhor. Você diria que a astrologia ela ajudaria a pessoa a chegar um pouco perto do autoconhecimento dela? Ah, com certeza. Sim. Com certeza. E esclarecer muita coisa, no caso. Muita coisa. Eu faço leitura e tem pessoas que falam, cara, nem eu não me conhecia tanto. Caramba. Que nem você falou. Ela falou, cara, você me descreveu, você não me conhece. E você conhece até as minhas sombras, até coisas que eu nego, que eu não quero olhar, você vem e fala pra mim. Então, é uma ferramenta, assim, poderosíssima a astrologia, cara. Tá vendo, galera? Vocês querem buscar um autoconhecimento aí, ó? Já sabe, procura a Adriane ali, ó, pra fazer um mapa de vocês que vocês vão ter muita descoberta. Mas eu acho que a junção do corpo, mente e espírito ajuda muito com certeza. A pessoa a encontrar o propósito. Então, dessas 3 coisas em harmonia, eu acho que seria isso o principal pra gente começar a se autoconhecer, né? Começar a cuidar do corpo, da saúde, enfim. Sim. Pra gente conseguir... Acho que quando a gente cuida da casa, fica tudo arrumadinho. Com certeza. E a gente consegue encontrar um caminho, né? Fica mais limpo, assim, mais claro. Uma coisa puxa a outra, né? É que eu fico vendo... normalmente o pessoal que começa a se autoconhecer, a trabalhar a espiritualidade, muitas vezes, deixa o corpo de lado. Né? Não, eu vim aqui para me desenvolver, para que eu vou ficar cuidando do meu corpo? Não, eu sou uma pessoa de luz, né? Só que é aquilo, a gente está aqui, né? Somos seres encarnados para viver essa experiência humana. Então, a gente também tem que viver o nosso corpo, a gente tem que viver as experiências aqui. E eu acredito que não adianta você querer só se desenvolver mentalmente e deixar o teu corpo de lado. É o que você falou. É uma união de tudo. Precisa da harmonia, né? Precisa. Uma coisa que eu queria falar, voltando um pouco, que você falou da ansiedade, né? Eu passei, há uns 2 anos atrás, eu passei meio por essa fase, assim, que eu vivia muito presa no meu futuro. Então, eu não conseguia fazer nada hoje, não conseguia aproveitar o hoje, o que estava acontecendo, por conta da ansiedade, sabe? Eu ficava muito presa no futuro e eu comecei a ter crise de ansiedade e tal. E foi quando o estilo de vida do surf me ajudou muito, assim, porque eu me encontrei, de fato. Antes eu cresci no mato, eu sou de Minas, mas eu não valorizava a natureza. Então, por exemplo, quando eu ia pra praia, eu ia só ia pra praia, sabe? E aí esse estilo de vida me mostrou muita coisa e eu comecei a me autoconhecer. Eu vi que, poxa, falei a vida inteira que eu não gostava de praia. E tava eu indo lá todo fim de semana pra praia. Mas é porque eu via de uma forma diferente, sabe? Então, isso começou a me ajudar muito, eu comecei a ficar mais tranquila, e aí eu comecei a entender mais o meu propósito e deixar um pouco a ansiedade, e foi quando eu decidi ficar no Japão e aproveitar hoje, porque eu ficava muito presa que eu queria ir embora pro Brasil, sabe? E me ajudou muito, assim, a encontrar equilíbrio entre essas 3 coisas, e foi tudo mais claro, assim. Por isso que eu acho que tem que ter essa harmonia. Corpo, mente e espírito. Com certeza. Hoje eu não cuido tanto do meu corpo. Falho muito, mas de fato é muito importante, cara. Eu vejo, assim, a diferença que deu na minha vida, que me mostrou, de fato, assim, o caminho que eu tinha que seguir, sabe? E foi muito claro, assim. Então, acho que isso de você viver muito no futuro
traz muita ansiedade e pode ser o maior dos seus problemas, né? A gente tem que parar pra aproveitar o que tá acontecendo hoje. Óbvio que a gente tem que ter um dedinho lá, né? Sim, você tem que ter o... Tem que saber onde você quer chegar, enfim. Sim. Mas você não pode deixar de viver o hoje, porque senão você vai ter vários problemas aí, né? Sim, sim. Mas uma coisa que eu não fiz ainda é fazer meu mapa. A gente tava conversando ali e eu preciso fazer. Porque assim... Vamos fazer. Eu só sei algumas coisas, mas eu acho que isso também ia me ajudar muito, né? Olha, eu vou falar? Não vou falar, né? Cara, porque pra mim o mapa foi uma coisa que realmente, assim, até em relação ao meu futuro, minha carreira, Sim. sabe? São coisas que às vezes eu ficava, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso? E não sei o que, não sei o que. E vinha aquelas, né? E aí, quando eu fiz o mapa, eu entendi que eu falei, não, faz sentido, eu tô no caminho certo, né? Eu tô trabalhando com a espiritualidade, eu tô trabalhando com autoconhecimento. E no meu mapa tem isso, Legal. na minha casa de trabalho. Ai, que legal. Então, eu falei, não, acho que eu tô no caminho certo. Tô trilhando o rumo certo. E eu acho bacana, assim, bom, como os planetas eles estão sempre em movimento, qual seria, assim, o ideal para a pessoa fazer uma leitura do mapa? Porque não é apenas uma vez, né? Não, Ele muda frequentemente. Não. O mapa natal é Natal. É tá. momento do teu nascimento, tu nasceu ali, tiraram uma foto do céu. Certo. E esse mapa que é fixo, né? Ele vai influenciar a tua vida toda, até a tua última respiração. Ah, sim. Só que, como você falou, eles continuam orbitando. Estão Sim. ali. E eles vão continuar, digamos que, fazendo aspectos com os planetas do teu mapa natal. Então, aliás, existem milhões de mapas. O Natal, ele é um só. Você só faz uma vez. Só que tem Revolução Solar, tem mapa como é que chama? Sinastria, tem mapa composto, Existem milhões de mapas. Dá pra você fazer. Eu fiz agora o meu, Mas meu o aniversário. Mas o principal é o Natal. O Natal. É basicamente, assim, falando de uma forma bem leiga. É como estava o céu no momento que você nasceu. É a Por isso foto que precisa do horário do certinho. Exato, E aí ali vai mostrar todas as influências da tua vida. E eu acho que... Ele mostra os caminhos. Eu acredito que muitas pessoas têm essa dúvida também. Eu já tive, mas para quem quer saber, você acha que quem nasceu no fuso horário, isso influencia na questão do fuso horário? Não, porque daí você faria... Porque, vamos supor, no meu caso mesmo, se eu fazer a minha leitura com o horário normal, meu ascendente muda para Gêmeos. Não, mas você nasceu no fuso horário. Eu nasci no fuso horário? Então, não, é no horário que você então, nasceu. Então, o horário do fuso mesmo. É no horário do fuso. Tá. É que nem as pessoas me perguntam, que esses dias eu fiz um mapa de uma moça, que ela nasceu, a gente chama de, nos dias que o Sol está transitando de um signo para o outro, né? Que normalmente é no último dia que o Sol está no signo. Só que todo ano muda, né? O Sol, eu fiquei sabendo disso esses dias, eu fiquei chocada. O Sol muda. Tem ano que, vamos supor, é dia 19, não é dia 21. Só que as revistas, elas generalizam as datas, tá entendendo? Sim. E aí eu fiz o mapa dessa menina e ela já nasceu ali já nos últimos horas, acho que foi horas antes do Sol mudar. E ela passou a vida inteira dela achando que ela era de peixes, só que ela era de aquário. Ela falou, eu falei, você sabia que tu era de aquário? Ela falou, Adriane, eu achava que era de peixe. Eu falei, não. Você nasceu, acho que 3 horas antes do Sol entrar em peixes. E ela não sabia. Então, assim, existe muito essa diferença. Mas né? O fuso, você nasceu no fuso. É o fuso. É o fuso. Entendi. É o fuso. Não vai mudar em nada. E eu queria saber um pouco, assim, algumas que eu tipo, por mais que eu entenda, mas tem algumas coisas que eu não conheço bem, que nem decanato. O que seria o decanato? Os decanatos? Eu vejo falar bastante, às vezes, nas redes sociais. Gente, eu não tenho nem ideia do que é. Mas nunca ouvi. É que, assim, todo signo tem 30 graus, tá? Todos eles têm 30 graus dentro daquela mandala. Certo. Tu tem a mandala, não sim, tem? Sim. Tem lá todos os signos com 30 graus. Tem 30 pontinhos ali. Então, tem 3 decanatos. Tem o primeiro, que são os 10 primeiros graus. Depois, os outros 10 e 10. Então, você sabe o grau que está o teu Sol? Não faço então, dependendo a mínima do ideia. grau, vamos supor, o meu Sol está 8 graus de Gêmeos. Então, eu sou geminiana nata. Certo. Porque está nos 10 primeiros. Se eu nascesse 13, eu seria geminiana, mas com uma pitada de Libra. Porque Libra é o outro signo de ar. Se eu nascesse já nos finais ali, nos 28, 29 graus, eu seria geminiana, só que com uma pitada de aquário. Então, esses são os decanatos.
Mas qual, assim, ele é mais, então, ele Mostra diz a respeito da personalidade. Por isso que tem muita gente que, sei lá, eu sou de um signo de touro, mas eu não me vejo taurina. Certo. Então, pode ser pelos decanatos, mas também pelos planetas, né? Se você tem muito planeta em um determinado signo, você também vai pegar a energia desse signo. Então, a personalidade vai puxar mais pra... Vai puxar também. Então, assim, para definir um pouco da personalidade, levaria em consideração os planetas e um pouco do grau do decanato, então. Também, e o Sol. Aí o Sol, né? O Sol, assim, o Sol sempre vai ser o teu Sol solar, Principal. mas aí tem o decanato. Então vai puxar, às vezes, para um peixe, só que às vezes com uma pitada de câncer. Dependendo do decanato que tá ali o teu Sol. Entende? E aí a Lua também conta muito o teu ascendente. Caramba. Mas o que influencia, por exemplo, o ascendente? O que ele influencia? O ascendente é a maneira como você se mostra para o mundo. É o jeito que as pessoas te enxergam. Nossa, todo mundo me enxerga duas caras, então. Meu ascendente é Gêmeos. Não, olha aí, eu sou geminiana. Olha, falando duas caras. Olha, falando mal de Gêmeos. Todo mundo fala que Gêmeos na história da mitologia são dois irmãos. São dois irmãos que um morreu pelo outro. Então é uma história muito bonita. Isso, todo signo tem o seu lado bom e o lado ruim, né? Por que a galera sempre foca no lado ruim do signo? Não sei também, acho que... É sempre. Todo mundo sempre vai focar... eu não falo bom e ruim, eu falo que são as polaridades, né? Existem ali as altas e baixas vibrações dos signos. Normalmente a pessoa vai te julgar Gêmeos, a fofoqueira. As duas caras. Não, mas Gêmeos ainda é tranquilo, Ariana é pior. Toda vez que eu falo que eu sou Ariana em algum lugar, a pessoa já faz aquela cara, tipo... Ai, meu Deus. E o Sol e a Lua influenciam no quê? O Sol é a tua essência. O Sol é quem você é, né? O Sol é a tua vida. O Sol é a tua autoexpressão. Então, é quem você é de verdade. A Lua é o teu subconsciente. A Lua é o teu emocional. É como você reage à vida, às coisas. No caso, ele tem uma Lua em Escorpião. Ele reage de uma maneira mais profunda, mais intensa. Reage de uma maneira mais apaixonada, porque Escorpião é um signo, né, que tá lá nas profundezas. Eu tenho uma Lua em Capricórnio, então eu reajo de uma maneira muito racional. As pessoas falam que ela é fria. Não, é porque eu sou racional, tá entendendo? Legal, porque a galera fica focada só no signo, né? Mas só no signo, geralmente Não, então, mas não é. A gente é um conjunto de tudo. É uma mistureba de energia. Todo mundo tem todos os signos. Todo mundo tem todos os signos, todos. Só que alguns podem estar adormecidos. Sim. Alguns a pessoa não tem consciência de que, vamos supor, você tem Libra, vamos supor, numa casa 6, né? Que é o do trabalho. Então, você tem essa energia da harmonia, da diplomacia, da justiça. Só que muitas vezes você não sabe que você tem. Você não desenvolveu essa energia. Nossa, tô descobrindo várias coisas. Muitas coisas interessantes que não fazia ideia. Né? É bem profundo. E, assim, mudando um pouco de assunto, falando na parte que eu queria levar isso para o público também, que, como eu vejo, você é uma pessoa hoje muito disciplinada. E foi, assim, um caminho que você trilhou aos poucos para poder chegar nessa rotina que você tem hoje. Para a pessoa começar a ter essa disciplina, assim... Qual o caminho que você acha que ela deveria seguir? Vamos supor, ela já teve o autoconhecimento dela, porém ela quer começar a trabalhar essa autodisciplina, porque as pessoas começam assim, procrastina muito. Tipo, tá deitada, eu vou começar a minha dieta, o meu treino segunda-feira. Aí chega segunda-feira e tá lá, assim. Como que, assim, no seu caso, tipo, experiência própria, você quebrou essa barreira? Eu acredito que você teve também. Bom, no meu caso, não é que eu tenho controle total da minha mente, né? É possível você controlar o pensamento, mas é aquilo, é você não ceder, né, a muitos pensamentos, que nem para acordar cedo. Vou dar um exemplo, 4 horas da manhã. Quando eu dava aula online, no inverno, eu tinha que levantar 4 horas, porque eu tinha que ir para academia antes de dar aula, senão atrapalhava todo o meu dia. Claro, quantas vezes nossa, tá frio, não vou sair daqui, não, vou ficar aqui. Então, vai muito a tua mente. Então, eu falei, não posso ficar escutando a minha mente, né, cara? Eu tenho que começar a não dar ouvido pra ela. Tinha dia que eu dormia com a roupa de malhar.
Caramba. não, sabe, não ter, digamos que uma justificativa para não, você daqui tá frio. Não, já tô com a roupa, vou levantar e vou. E é o que eu falo pro pessoal é você ter que aprender a disciplinar a tua mente, muitas vezes, né? Porque, querendo ou não, é ela que vai comandar você, né? Vou acordar cedo para quê? Não, outro dia eu vou na academia. Só que se você ficar dando corda para ela, tu nunca vai. Certo. Então, eu comecei a não escutar tanto a minha mente, entende? Então, eu comecei que nem tem uma técnica que eu li num livro, que é muito bom, eu esqueci o nome do livro. Como que é o nome? Da capinha amarela? Vocês leem? O Milagre do Amanhã? Ele dá várias dicas ali. Uma das que ele dá é de você deixar o telefone longe, né? Quando ele tocar, você não vai bater e voltar a dormir. Então, você deixa ele lá na porta, você vai ter que levantar e andar. Então, é uma maneira de você já começar a se tirar da tua zona de conforto. Sim. Primeiro leiam esse livro, porque ele é muito bom. Ele é pra quem quer. Ele é muito bom. Pra quem quer ter disciplina, assim, ter uma rotina, ele é muito bom. Acho que o autoconhecimento e o controle emocional, como você mesmo diz, ele começa a partir daí. Eu acho que a leitura ajuda muito, através desses títulos que são próprios para autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, no caso. Então, acho que já é um ótimo caminho para quem está querendo começar. Com algumas leituras simples. É um livro pequeno, né? Ele não tem nem 200 páginas. Ele é fininho, você lê rapidinho ele. Lê rapidinho e eu tô um mês. Isso que eu pensei. Eu falei, nossa, lê rapidinho. Eu que devoro livro, né? Porque eu devoro. Eu como livro, que nem tomo água. Mas você não tinha hábito de leitura, você pegou? Não, a leitura é uma coisa que eu sempre tive desde criança. Já. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei de ler. Então, ali, quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, eu lembro que eu lia muito Ziraldo. Caramba. Eu lia aquela coleção Vagalumes. Sim, não sei se é da época de vocês. Da minha época. Cara, eu comia aquele negócio, Vagalume. Eu tinha menos de 10 anos de idade. Caramba. Então, a leitura sempre fez parte da minha vida, né? Sou geminiana, não tem como. Eu gosto de ler. Eu gosto de estar nesse mundo, digamos que, da fantasia. Só que hoje em dia, não. Hoje em dia eu leio muito mais livros relacionados ao autoconhecimento, a yoga, astrologia. Certo. Mas é um hábito que também foi difícil de introduzir. Porque depois que eu vim para o Japão, me perdi nessa vida. E para voltar para esse hábito foi difícil. Só que aí é aquilo, eu comecei lendo, que eu acho que é bem bacana, começa a ler 5 páginas por dia, e aí você vai aumentando conforme você vai criando esse hábito. Não adianta você querer ler 1 hora, você não vai conseguir, a não ser que você seja muito focado. Então são pequenas metas. Eu acho que o ideal é você começar com pequenas metas, e conforme você vai, o teu corpo vai, né, acostumando, conforme você vai criando, aí você vai aumentando. É igual pra academia. Não adianta a pessoa querer ir todo dia se ela não tem um hábito. Começa 2 vezes na semana, 3, e aí conforme, né, vai passando o tempo, tu vai aumentando. O corpo automaticamente ele vai pedindo aquilo, né? Você começa a perceber, falar, 2 dias só não tá sendo suficiente, ou tá começando a ficar prazeroso, quero fazer mais um dia. É que a musculação é um negócio chato, né? Sim. Realmente, é muito chato. Porque, olha, eu vou falar, tem anos que eu já tentava fazer musculação, o negócio não ia. E a minha irmã é fisiculturista. Caramba. E aí foi ela que me mudou o meu mental. Foi ela que falou, Adriane, não precisa ser um negócio doloroso. É só você vir, fazer o que você tem que fazer, né? E não ficar perdendo tempo em telefone. Faz o que você tem que fazer. É uma coisa rápida. Em 1 hora você faz o teu treino e acabou. E conforme você vai vendo os resultados, aí você vai começar a se empolgar. E é real. Eu acho legal que, assim, eu treinei musculação por um bom tempo também. E dizer que eu sou fã mesmo, nunca gostei muito. Porém, quando eu comecei a ter esse estilo de vida mais saudável, eu descobri a calistenia. Até então eu não conhecia. Que a calistenia também ela tem um pouco de yoga ali misturado. Tem. Então, quando eu comecei a praticar calistenia, o resultado que eu tive, a consciência corporal, foi uma coisa que em 6 meses eu obtive que com 1 ano e meio de musculação eu não tive. Então, assim, eu virei um fã de carteirinha da calistenia. Primeiro que eu podia treinar em casa e não precisava de equipamento para fazer os treinos.
Então, assim, foi em questão de saúde, eu acho que pra quem não conhece, fica a dica aí, procurar um pouco de treinamento de calistenia. Principalmente pra gente aqui no Japão, que às vezes a vida é corrida. É. E ajudou a ter disciplina também, porque você treinar em casa é mais difícil do que você ter que sair pra ir pra academia. Eu acho. Eu não treino em casa. Eu acho. É uma armadilha, armadilha. O yoga ainda rola. Você, né, vai lá, tapetinho. Sim. Mas treinar, não, eu não consigo. Eu não consigo, já tentei. Só na pandemia, quando fecharam a academia, eu não tinha. Aí foi ali que eu comecei a tentar treinar, mas eu não consigo ter essa disciplina. Porém, isso pra mim foi um desafio, porque eu coloquei na minha cabeça, que nem eu trilhei, eu falei, não, que eu vi as propagandas de aplicativo, que 6 meses tem o corpo que você sempre sonhou. E você via lá os testemunhos das pessoas falando. Aí eu falei, quer saber, vou me desafiar, eu quero ver se isso aqui é possível mesmo. Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia levantar todos os dias ali, ia melhorar a minha dieta, então eu ia treinar. Então comecei, acordar, dormir cedo, acordar cedo, fazer os treinos, fazia a minha dieta, fui aprendendo um dia antes, já preparava toda a minha refeição, para não ter que, não poder comer saudável, porque não estava pronto ainda. Então eu me propus a isso, então assim, foi uma coisa que me ajudou a ter disciplina. E o maior desafio que eu enfrentei foi esse, de treinar em casa. Você tá ali e fala, pô, mas... Só que como você diz, depois fica automático. Eu acordava e já ia direto pro treino. Tomava meu pré-treino ali e já fazia meu treino antes de ir pro trabalho. Ah, isso é legal, isso é então, legal. Então, assim, virou automático. Parabéns. Nossa, não, eu tiro o chapéu, porque eu não consigo. Foi uma meta. Eu coloquei, foi um desafio. Falei, não, eu quero fazer isso, então... Pelo menos você se auto-sabotava? Não, nessa época eu fiquei bem regrado mesmo, assim. Até eu fiquei surpreso comigo mesmo. E hoje você parou? Hoje eu parei. Aos poucos estou tentando me readaptar de novo para poder continuar esse estilo. Porque como eu já fiz, eu sei que é bom, eu já vi o resultado. Então, assim, eu tô aos poucos tentando aqui. A minha rotina de trabalho hoje é um pouco mais extensa, então eu tenho que levar em consideração tudo isso. Aí eu vou pouco a pouco ajustando. Um dia eu tento dormir tal hora. Eu falo, não, essa semana eu vou tentar setar um horário para ir dormir. Então eu vou fazendo teste ali, não. O horário que eu saio do serviço até em casa. Se eu chegar em casa, tomar um banho, comer, dar um tempinho ali para fazer digestão e dormir, eu consigo dormir tal hora. Se eu dormir tal hora, dá pra mim dormir até tal hora que eu vou ter 5, 6 horas de sono. Eu tento no mínimo 7. Assim, pra não... Eu queria 8, mas 8 já não dá. Se eu quiser, levantar cedo. Então eu vou fazendo assim, pouco a pouco. Aí a hora que eu vejo que não, agora dá, aí eu começo a colocar em prática. Eu faço essa percepção. Então, mas você falou que você era uma pessoa completamente noturna, né? E aí o seu marido te mostrou o dia. Sim. Qual foi as primeiras mudanças que você sentiu, assim? Quando você fez essa mudança da noite pro dia? No seu corpo, na sua mente? Nossa, vou ter que voltar lá, tem que voltar 20 anos atrás. Cara, no começo não tem como. Relutei, que eu era da noite, eu queria ir pra balada, o Denis não queria. Então ele falava, Adriane, acho que a gente tem que viver uma vida mais no dia. Eu falava, não, Denis, mas a balada... Então, claro que teve essa diferença em relação a começar a acordar cedo, a vivenciar mais o dia, porque era uma pessoa que eu dormia o dia inteiro, acordava, eu trabalhava à noite também, então era só na noite. Então, quando eu passei eu parei de ir pra balada. Na verdade, eu parei. Então, eu falei, não, vamos mudar de vida, vamos pra praia agora. Então, eu comecei a... Não vou dizer que eu me alimentava melhor, porque é mentira, né? Eu não tinha 20 e tantos anos, eu não ligava muito pra alimentação, mas... em relação à energia mesmo, né? Você se sente mais com energia, com mais disposição para fazer tudo. Então, eu acho que o que mudou muito, assim, que eu percebi logo de cara foi a minha energia. De eu estar mais disposta a fazer qualquer coisa que seja de dia. Por mais que eu continuasse trabalhando à noite... Eu acordava cedo, eu não dormia mais até 3, 4 horas da tarde. Eu acordava, ia dormir 5 da manhã, mas dava umas 11 horas, meio-dia, eu levantava. E aí foi quando eu comecei a ir pra academia. Por mais que eu malhasse errado, eu ia. Já era um começo. Já era um começo, já era uma mudança, né? Sim.
É que, assim, eu não sou uma pessoa muito noturna, não gosto muito de festa, balada. E quando eu vou, eu me sinto tão pesada no outro dia, de energia espiritual mesmo, sabe? Que eu acho que isso também, tipo, atrapalha muito quem quer ter uma vida mais disciplinada, quem quer focar mais, ter um estilo de vida mais saudável, assim. Porque pra mim faz muita diferença quando eu vou, assim, saio na noite e tal, no outro dia eu literalmente morro, fico só deitada e sofrendo ali, pensando, nunca mais vou beber na minha vida. Como todo mundo. Mas é o que eu tava conversando. Conversa de bêbado, sim. Todos os bêbados falam isso. Não, mas a gente tava até falando sobre isso hoje mais cedo, que às vezes não é nem ressaca, sabe? É energia mesmo. É energia. Da noite, enfim, que é um ambiente muito assim. É um ambiente denso. É denso, não tem como. Pesado, né? É porque é aquilo, tem bebida, tem gente, né? Cada um ali com seus problemas. Sim. E é um momento que tá todo mundo extravasando. Soltando essa energia. Então, querendo ou não, é um ambiente pesado. Eu também me sinto igual a você. Eu quase não vou. Vou uma vez por ano, que a gente vai lá. Quando eu fui conhecer ele ainda. Conheceu. Porque o Denis, ele é escorpião, né? Então o Denis, ele vai, às vezes ele cai lá pros vícios dele. Então ele quer beber, ele quer sair, ele quer ver gente. Porque a gente tem uma vida, digamos que bem regrada, né? Bem disciplinada. Então, uma vez por ano a gente sai, né? Vamos lá beber uma Iropong. Sim. E no outro dia, realmente, para me recuperar, nossa, é o que você falou, eu me sinto cansada. Isso porque eu não bebo. Assim, eu bebo, depende, mas eu não preenche a cara, né? Eu não sou uma pessoa que eu não tô acostumada a beber. Então, quando eu bebo, tipo, 2 copos de vinho, eu já fico loucona. Já fica alegre. Já fico super loucona. Não, fico loucona mesmo. Uma garrafa, então, Meu tô Deus do doido, não. Então, eu me sinto realmente pesada. Vai assim. começar a ler o mapa de todo mundo na balada. Não, tá doido. E foi por isso que eu parei de trabalhar na noite também. Foi uma escolha, né, que eu fiz, porque eu trabalhei por muitos anos em Iropong, dançando. E chegou um momento da minha vida que eu falei, não tá mais alinhado com o que eu quero viver. Então, por mais que me desse dinheiro, que dá dinheiro. Eu falei, não, eu preciso fazer escolhas, né? Sim. E foi quando eu parei de trabalhar na noite. E quando você parou, você já, tipo, partiu pra tentar fazer o seu business, assim, ou... Não. Eu parei de trabalhar em balada, mas eu continuei ainda trabalhando, eu fazia bico. Ah, sim. De dia. Né? Porque eu trabalho com dança ainda, né? Eu ainda trabalho com samba. Só que não é uma coisa que a gente tem todos os dias. Sim. Então, quando eu não tenho nada para fazer, quando eu não tinha, eu fazia bico no Aoki. Eu vendia terno. Ah, sério? Naquela loja japonesa. Só que eu trabalhava na parte online. Então entendi. eu tirava os pedidos, empacotava e mandava. Certo, então eu fazia bico. Mas aí foi uma escolha, né? Eu preferi estar trabalhando de dia do que à noite. Claro que eu ganhava bem menos, mas... porque com toda essa mudança também já não fazia mais sentido, né? Não. E até hoje em dia, dependendo do trabalho, quando me chamam, até para sambar, às vezes é balada. Dependendo do trabalho, eu não vou. Eu já recuso. Você seleciona bem. Dependendo do trabalho eu vou. Tem uns que já falo não, dependendo do horário. Então eu escolho hoje em dia. E também, assim, pelo que a gente conversou, que nem quando eu te convidei, você falou, não, aqui tá o dia perfeito, a Lua vai estar o Mercúrio vai estar em Sagitário. Hoje no caso. Foi. Então, assim, você costuma utilizar a astrologia, assim, no seu dia a dia para fazer essas consultas de algum evento que você vai fazer? Costumo. Onde você aplica. Que nem você falou do Denis, né? Que você falou para ele tomar cuidado para não se acidentar e tal. Eu tento usar, né? Claro que não é sempre que dá, mas que nem quando aquela vez que me chamou a primeira vez, que eu falei, olha, 9 horas da noite não rola. Tô domingo. Sim. Mas aí depois eu falei, Mercúrio tá retrógrado, espera. Então, se tem como, né, fazer essa mudança, eu tento. Agora tem vezes que não dá. Mas normalmente eu tento fluir de acordo com os astros, porque as coisas fluem melhor. Com certeza. Hoje, a Lua entrou em Sagitário, falei pra você, ótimo, tá? O Sol tá em Gêmeos, a Lua em Sagitário, um dia maravilhoso pra gente trocar conhecimento, ideias. E
E aí, Vanessa? Mais alguma coisa que você queria saber? Tem alguma pergunta que a gente não te fez que você acha importante falar pra galera que tá assistindo a gente? Às vezes tem muita gente, eu acho que não tem muito conhecimento sobre astrologia, assim, né? A grande maioria. A grande Grande maioria. maioria. Eu fui num evento que a Cibele, ela faz entre mulheres, ela faz aí pelo Japão todo, e quando eu falei que eu era astróloga, né? Eu falei, estou astróloga. A galera também, tipo... O que é isso? O que é isso? E aí a Cibele falou, nossa, que legal, realmente, a astrologia é uma coisa que a gente não escuta, principalmente no meio da comunidade. Sim, né? exatamente. A gente tem alternativa, que tem ali os horóscopos, Uhum. mas é que, para mim, horóscopo não é astrologia, né? Horóscopo é Sim, uma coisa que é só ali pro pro signo solar, então eu já não leio mais hoje. E, assim, é relevante, vamos supor, eu leio o meu horóscopo ali, por exemplo, eu vou no horóscopo do dia, peixe, está ali a descrição. Porém, se eu conheço o meu mapa, eu sei que o ascendente, a lua, o decanato que nós falamos agora há pouco, é relevante ali na minha personalidade, aquela leitura do meu sol vai ser relevante ou não? É porque essas leituras de horóscopo, elas são mais pro geral, pro sol. É Sim, baseada sim. só no sol. Então, no sol. Só que aí onde é que tá teu sol? Tem isso, né? Onde é que você então. tem o sol? Qual casa? E aí você tem que ver, como você falou, existem outros planetas que também influenciam. Então, eu não confio muito, não vou mentir. Não, sim, porque realmente, às vezes eu leio lá assim e falo, mano, isso aqui não tem nada a ver comigo hoje. Mas às vezes também é... Aí vamos supor, eu leio o do meu ascendente e tá batendo mais com o do sol. Às vezes É legal você ler os dois, acontece né? isso. Então, é sempre legal você ler ele é a lua. No E a caso, lua escorpião. também, sim. Aí é legal você também ler. Eu gosto de me basear no meu dia a dia pela lua, né? Porque você tem o ascendente câncer. Isso. Então, a lua é teu planeta regente do teu mapa. Então, é importante que você se sintonize com as energias da lua, porque você pode acabar sentindo essas mudanças dela. Né? A lua ela é o planeta mais rápido, né? Ela anda por todo o zodíaco em 28, 29 dias. Então, a cada 2 dias e meio, ela tem essa troca que nem ela estava Tava em Escorpião até agora de tarde, até 2 horas da tarde, e aí ela já entrou em Sagitário. Então já é uma energia diferente. Certo. Então eu me baseio assim bastante pela Lua, porque eu sinto essas diferenças assim. Interessante. E aí é legal você, que se você tem um ascendente câncer, Sim. a Lua é teu regente também. Então eu teria que olhar mais a lua, então. Eu olho mais a lua, porque eu sinto essa diferença realmente. Às vezes a lua está em virgem. Eu já parei, são ciclos. Eu fico super produtiva, quero produzir conteúdo, Instagram e não sei o quê, e quero estudar. Né? Aí chega uma lua em câncer. Eu só cozinho, cara. Eu já parei para perceber isso. Eu começo a cozinhar. Então, será que é por aí, por isso que eu gosto de cozinhar, então? pode ser, você tem uma lua, né? O câncer está relacionado à nutrição. Interessante, cara. É um hobby pra mim. E eu gosto assim, eu gosto de fazer bem passo a passo ali. Eu vou, corto a cebola, coloco num potinho, corto o alho, coloco... eu vou bem, é minha, tipo, ali, minha terapia, exatamente. Então, uma terapia. É legal você se observar. Então, o que eu falo normalmente pro pessoal que eu faço a leitura, eu falo que se observe. Né? Olhe como é que você se sente. Então é legal você ter um diário. Né? A lua tá. Como é que eu sei onde a lua tá? Vai no Google, a lua de hoje. Vai sair ali onde a lua vai estar. E aí você se observa como é que você se sente, como é que você reage. Então é bem bacana. E eu acho, é uma forma de se autoconhecer. Eu acho incrível também que... Bom, eu não sei se isso é uma coisa geral, mas eu percebi, vamos supor assim, na minha fase dos 20 anos, o meu emocional era de um jeito. Depois dos 30, mudou. Assim, levando para o signo. Eu me percebi que eu era mais canceriano e depois assim dos 30 eu comecei a me sentir como mais escorpião. Parece que a energia de escorpião começou a prevalecer mais, ressaltar mais. Tem alguma coisa relevante essas fases assim? Ou... Então, na verdade, tem pessoas que falam que o teu ascendente ele fica mais influente depois dos 30. Eu não acredito, porque eu acho que tem crianças que eu vejo, faço um mapa para criança e você vê que a criança tem total ali o ascendente dela. Mas, com quantos anos você veio para o Japão? Com 21. Você veio com 21. 21. Aí foi depois dos 30. Isso. Porque tem essa questão também da gente mudar de país, né? Quando você muda de país,
existe o mapa realocado. Sim, sim. Então, são outras energias que você vai lidar em outras... São as mesmas energias do teu mapa natal, só que em outras áreas da vida. Entendi. Né? Que nem... E é aquilo, às vezes também você nega a tua energia, que nem Sim, eu sim. eu tenho câncer também no ascendente. Eu nunca me vi canceriana. Essa pessoa amorosa, materna, nunca. E aí eu falava, não, gente, mas como é que eu tenho câncer no ascendente se eu não sou essa pessoa amável? Alguma coisa tá errada Tá aí. errado esse mapa. E aí, só que aquilo, né? A minha lua tá em Capricórnio. Então, eu tenho muito dessa energia capricorniana. E meu mapa é realocado aqui no Japão, eu tenho Capricórnio no meu ascendente. Então, eu me vejo muito capricorniana. E eu pergunto para as pessoas, como é que vocês me veem? E todo mundo fala, cara, no primeiro momento você é uma pessoa séria, brava, sabe? Eu falei, só que depois que me conhece, vê que não é, né? Então é o ascendente, é a maneira que você se mostra. Interessante. Nossa, que legal. Não sabia que o ascendente é a forma que você se mostra. É, Deixa eu te perguntar uma coisa pra galera entender. Todo mundo sempre fala do Mercúrio retrógrado. E eu queria que você explicasse pra gente o que é, porque eu acho que muita gente não sabe e influencia muito, né? Influencia. Mercúrio, ele acabou de sair da retrogradação, né? Ele saiu no dia 15. Ele ainda está estacionado. Mercúrio retrógrado é que, sim, todos os planetas, eles entram em retrogradação, tá? Não só que o Mercúrio é o mais famoso, coitado. Aí ficam falando mal do Mercúrio. Que nem a gente tá com Plutão retrógrado, Saturno vai ficar retrógrado agora esse mês. Só que o coitado do Mercúrio é taxado aí de ruim. Mas quando eles entram nesse movimento, do ponto de vista da gente aqui na Terra, a gente acha que o planeta tá andando para trás. Mas não, é uma ilusão isso. Na verdade, é como se ele fizesse um desvio, né, da órbita normal dele. Então ele meio que sai fora da órbita e ele anda um pouco mais devagar. Então, essa retrogradação. Como ele é um planeta que é muito próximo da Terra, né? Ele é um planeta pessoal. Nós temos 3 planetas, fora a Lua, né? Que a gente considera a Lua como um planeta na astrologia. Tem Mercúrio, Vênus e Marte. Então, eles influenciam muito no nosso pessoal. E aí, quando ele entra nessa retrogradação, é um momento em que é legal você parar, né? Para refletir. Não é que nem Mercúrio retrógrado. Não é legal para você fazer compras grandes, né? Tipo, porque principalmente compras online, porque pode dar errado, ou até mesmo comprar uma casa. Ele é o planeta que rege as comunicações. Ele é o Deus, ele é o mensageiro de Deus. Então, tudo que está relacionado à comunicação é Mercúrio. Então, você vai assinar um contrato com ele retrógrado. Às vezes pode ter um erro ali e a pessoa vai lá e assina, aí o negócio dá errado. Ou você compra um eletrônico, o negócio vem com defeito. Ou que nem quando começou a retrogradação, é que eu também já estou ligada. Então, quando ele tá para entrar nesse movimento, é uma energia mais forte. Depois que ele estaciona, não é tanto, né? E quando ele tá saindo, é de forte de novo. E aí, normalmente, o celular começa a bugar. Então, começa a reparar. Quando o Mercúrio começar... no dia que ele estava entrando, começou a bugar. O da Rose. Caramba. E ela falava, Adriane, o que é isso? Eu falei, Mercúrio retrógrado. Talvez seja por isso que o seu Stories não carregou aquele dia, lembra? Se ele estava na retrogradação, acontece esses erros de comunicação. Mas não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Mercúrio retrógrado é um momento para você parar, refletir. Só que aí, no caso, você tem que entender o teu mapa. Você tem que saber onde é que ele está passando no teu mapa. Que é um momento para você olhar ali, às vezes, em relação à sua comunicação, como é que você tem se comunicado, sabe? Se você precisa fazer um reajuste, ou na área que ele está retrogradando, né? Então, ali, sei lá, tá dentro de uma casa 4, como é que anda a tua relação com a tua família? A tua comunicação com eles? Então, são momentos de mais reflexão, tá? Não é um negócio para o povo tem medo de Mercúrio retrógrado. Só que o coitado só tá aqui para ajudar a gente. Falta de entendimento, na verdade, então, né? E ele vai retrogradar mais 2 vezes esse ano, hein? Já sabe mais ou menos ali quando? Peraí. Não, eu lembro que acho que era em julho. Eu não lembro exatas datas, mas é porque eu olho todo mês, né? Então eu fico dando uma olhada. Mas Mercúrio, normalmente, ele retrograda de 3 a 4 vezes por ano. Caramba. E aí Vênus também. Vênus é um planeta que fala do feminino, da beleza, fala da estética, do dinheiro. Vênus vai retrogradar agora em julho e ela vai ficar um bom tempo. Então é um momento para a gente parar e refletir sobre essas
Eu esqueço as palavras. Sobre o que significa, tudo que está relacionado a Vênus. Então, como é que você anda, como é que você tem lidado com as suas finanças? Como é que você está lidando em relação ao teu corpo? Você tem se amado? E não é um momento legal para fazer operação cirúrgica, nem nada relacionado à estética, quando ela entra em retrogradação. É muita Vamos coisa. fazer o Botox antes, então. Eu lembro que o Renan sempre falava pra mim, quando a gente brigava muito feio, ele falava assim, agora eu entendi por que você tá assim, que o Mercúrio tá retrógrado. Sempre. Eu ficava mais... É que eu sou ariana, né? Mas eu ficava mais assim... Como que eu posso explicar? Impulsiva? Impossível. É. Ficava bem mais impossível. Sempre fico, na verdade. Eu comecei a Quando reparar ele tá retrógrado? Mais atacada do que o normal. Então, você tem que olhar também, uma coisa legal, é porque às vezes, quando você nasce com ele retrógrado, né? Se no teu mapa ali natal ele tá retrógrado, é uma energia que, digamos que é conhecida para você, né? Pra gente que não nasceu, no meu caso, é uma energia diferente. Mas quem nasce com ele retrógrado, muitas vezes tem essa familiaridade com essa energia. Então, às vezes, quando ele entra nesse processo, a pessoa, ela realmente... Sabe, às vezes tem pessoas que se sentem bem com ele retrógrado, fazem muitas coisas. Né? Eu evito, não vou mentir, eu evito bastante coisa. E um assunto também que eu acho que a galera vai gostar é que eu acredito, você vai saber me falar melhor. Hoje, o pessoal que procura você para fazer um mapa, eles também te procuram, assim, no quesito de amor? Acho que é a procura maior, né, em relação à astrologia. Super, sempre. Que a galera quer ver, a sinestria? A sinastria é o mapa quando você faz de duas pessoas, né? Pra ver ali como é que vai, o que vai dar naquela relação. Então, tipo, tem aquela coisa... Adriane, eu conheci um boy aqui, ele é do signo tal, tem como você ver? Acontece muito isso? Então... Geralmente é casais que já estão... Não, normalmente quem me procura já é um pessoal casado, mas as solteiras que me procuram, elas falam, olha aí... A área do amor. Olha o amor. Mas aí eu falo, gente, não tem como eu saber se você vai casar. Não tem como saber pela astrologia. Não dá pra saber se você vai casar, se você vai ter filho. O que eu posso ver são as influências. Como é que você lida com o amor. Às vezes pode ter algum aspecto ali mais tenso, né? Algo que você precise trabalhar em relação ao outro. Sim. Mas tem muita gente que vem nessa expectativa. Eu vou casar? Eu falo... Meu amor! Eu pergunto, você quer casar? Se você quer casar, você vai casar. Não tem como saber. E tem algum, assim, uma combinação de signos que não dá certo de jeito nenhum no amor? Existe isso? Não existe, né? Não existe. Não existe. Porque eles falam muito signo de água com fogo. Não, porque existe... Eu vejo no Insta, às vezes, uns posts da galera falando, tipo, tal signo não combina com tal signo. Eu fico olhando e falo, gente, mas a gente não é só esse signo solar. Né? É que nem... Escorpião e Gêmeos falam que é um signo que não bate, né? Meu marido é Escorpião, a gente tá 21 anos casado. Então, assim, só que o meu mapa e o dele, a gente tem muita coisa em comum. Tem muita coisa ali que bate. Então, por isso que a gente faz a sinastria, para entender, às vezes, o que precisa ser trabalhado dentro dessa relação, qual que vai ser o desafio. Mas esse negócio de que esse não signo, combina. Não existe. Não existe. Mas é isso, acho que conversa bem profunda, interessante. A gente viu aí que a astrologia, além de ajudar a você ter um conhecimento pessoal, ela também ajuda você a se ajustar no amor ali para quem está buscando uma melhor compatibilidade, um relacionamento. Sim, isso, não exato. Só no amoroso, em qualquer âmbito da tua vida. Sim. É bem bacana. Existe astrologia para empresa. Caramba. Você faz um mapa natal da tua empresa para saber quais são os desafios que ela vai ter. Isso para mim é novidade. Nossa, vamos fazer. Tem começa aí. Tem de empresa, tem às vezes de parceria. Vou fazer uma parceria aqui. Vamos fazer um mapa para ver o que vai dar essa parceria, o que precisa ser trabalhado. Legal. Então existe paciência para tudo. Ajuda a pessoa a tomar um rumo, uma direção, então. Né? Porque o mapa é isso, né? É um mapa. Então ele vai te mostrar os caminhos, digamos que mais fluentes, que vai fluir. Só que a astrologia ela não é determinante, não é uma coisa fixa. Você tem o livre-arbítrio. Né? O mapa fala, vai por aqui, que talvez
É mais fácil. Eu falo, não quero, eu quero ir por esse caminho. Tudo bem. Você vai, às vezes, demorar um pouco mais pra chegar. Tá entendendo? Entendi. Então, se a pessoa tá passando, assim, por um momento de... Como fala? A gente falou... Dificuldade também. Mas de autoconhecimento. É importante fazer o mapa pra entender melhor as suas emoções, né? Também. Acredito também que quem tá passando por momento de depressão, crise de ansiedade, também acho que seria interessante. Porque eu acho que se eu tivesse meu mapa na época que eu estava passando por essas coisas, teria ajudado bastante a entender sobre mim mesmo, né? Eu acredito que sim. Ajuda bastante. Porque eu lembro que na época que eu tive minha crise existencial, eu tava com ansiedade. Eu tava num grau bem alto de ansiedade também, só que eu não queria admitir isso pra mim mesma. Tanto que o pessoal, Adriana, você tá com ansiedade? Não tô. Eu faço yoga, como é que eu tô com ansiedade? E eu já não tava mais praticando tanto também, porque eu tinha passado por uma perda, então eu entrei, enfim, fiquei na escuridão lá embaixo, e foi a astrologia que me ajudou a entender certas questões que estavam acontecendo ali na minha vida, e isso me trouxe de volta. Eu acho que, assim, a maioria, todos nós temos aquele momento de fracasso que... Assim, pra mim, na verdade, os erros e os fracassos foi o que me ensinou a ir endireitando, encontrando os caminhos. Então, acredito que todo mundo acaba tendo esse momento, assim, que vai lá pra baixo, mas depois acaba encontrando uma forma. No caso, pra você, a astrologia te ajudou a... Me ajudou, porque nesse momento o yoga não estava me ajudando, porque na verdade eu nem conseguia praticar. Eu estava tão mal, assim, psicologicamente, que eu não conseguia praticar, não conseguia meditar, eu não conseguia fazer nada. E aí a ansiedade só aumentando. Eu não dormia. Eu não dormia, cara. O Denis ficava doido comigo, porque eu não dormia. Eu não conseguia dormir, porque era tanta coisa. E foi nesse momento que eu acho que a astrologia me ajudou bastante a entender por tudo que eu estava passando. Então, foi. A gente não tem como, né? A gente cresce através da dor. Sim. Ninguém cresce quando tá bem, quando tá feliz. Isso é verdade. Você vai crescer nos momentos de dor, de desafio. Bom, então é isso, né? Acho que a gente pode finalizar. Muito interessante. Se a galera aí de casa que está assistindo quiser deixar algum comentário, o que vocês acham, vocês já tinham esse conhecimento aí da astrologia, como ela é importante na vida da gente. Se vocês têm alguma dúvida, alguma opinião também, deixa aí embaixo pra gente nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal também, dar aquela fortalecida pra gente. E uma última pergunta, Adriane, desculpa. O podcast a gente fala que uma atitude pode mudar toda a sua história, ou pode mudar a sua história. No caso, assim, acho que a astrologia ou yoga ensinou você a ser uma pessoa mais disciplinada, assim. Qual um conselho, alguma dica que você deixaria, assim, para quem tá nos assistindo? Em relação a uma atitude? Isso, algo que elas possam, que seja uma leitura do mapa que vai ajudar ela a ter esse autoconhecimento. Deixa eu pensar. Essa foi de surpresa, né? Não tava esperando. Mas é uma atitude? Que a pessoa, algo que ela tem que fazer? Não, bom, qual atitude que você acha que você tomou que fez toda a diferença na sua vida? Volta lá no início. Não, no meio... Peraí, deixa eu pensar aqui. O que foi que mudou? Aonde... Cara, claro que o autoconhecimento vai te ajudar, mas eu acho que você ter essa energia, sabe? De você levantar e fazer o que precisa ser feito. Por mais que você não goste, né? Tá, eu odeio... Cara, você tem que fazer. Então, acho que você... Não sei, acho que a atitude é você levantar a bunda da cama. Maravilhoso. Ler o Milagre do Amanhã. Ler o Milagre do Amanhã, se possível. Não, e fazer o que tem que ser feito, cara. Não adianta você ficar esperando que alguém vai fazer por você ou que as coisas vão cair do céu. É você, nem que seja pequenos movimentos, é o que eu falo. Começa pequeno, mas faça. Tenha constância, se possível. Tá certo. E pra galera aí que quer te encontrar, deixa aí suas redes sociais. Eu só tenho uma rede social. Só uma. Eu só tenho o Insta, porque até isso eu sou meio assim, eu evito, né, rede social. Então eu só tenho meu Instagram, que é Adriane NNY _Tsuno. Quem quiser fazer um mapa, através do Insta. Pode contatar pelo Insta. Tem o meu e-mail, tem um botãozinho de contato. Legal. Eu tenho o Facebook, mas eu não sou ativa. Aliás, eu não uso Facebook. Eu sou meio contra... Não é que eu sou contra. Eu evito muita informação externa. Sim.
Tá certo. E nós vamos deixar nos comentários abaixo também depois pra galera que quiser acompanhar o trabalho da Adriane. E é isso, né? Quem quiser me seguir também, @sanusi. E o meu é @VanessiuCariPro. E sigam também a gente nas redes sociais do nosso podcast, @Tokyo_Minds. É isso aí. E se inscrevam aqui no canal do YouTube também. E a gente vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau. Valeu. Isso aí. Valeu.